Não existe evangelho sem cruz. Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem rejeita a cruz, rejeita o próprio Cristo. Então, quem quer a glória de Cristo, precisa carregar a cruz de Cristo. Porque Jesus carregou uma cruz para nos salvar. Só que agora é o nosso dever carregar a cruz para lhe honrar. Na cruz, Jesus nos salva. Na nossa cruz, nós honramos esta salvação. Por isso que o evangelho não nos livra da cruz. O evangelho nos dá força para carregar a cruz. Eu costumo dizer que um dos principais valores que nós tratamos aqui nos nossos encontros é sobre o evangelho cristocêntrico. Isto é, uma mensagem que nos educa a sermos como Jesus Cristo. Então, em última análise, para nós, ser cristão é viver como Jesus, é andar como Jesus, é ter o coração como o coração de Jesus. É uma caminhada de integridade, de inteireza, é uma relação com Jesus por inteiro. Isto é ser cristocêntrico. E isto significa que ser como Jesus e viver como Jesus é ter uma vida que provoque milagres, mas também é padecer e sofrer pelo amor do Pai. Nós não podemos apenas, pessoal, escolher um lado da moeda. Viver o evangelho é viver o evangelho todo de Cristo. Não é servir muito. Eu sirvo muito a Cristo. Não, é servir tudo. Este é o convite do evangelho. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 48, ele disse que nós precisamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. É claro que o conceito de perfeição no texto não é aquele conceito de sem defeito, porque nós temos muitos defeitos. Ser perfeito, em última análise, é ser por inteiro, é ser completo, é ser todo para todo Jesus, para todo o Evangelho. É ser tudo, é fazer tudo. Perfeito fala de total entrega, de totalidade do ser. Então, eu não sou uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Eu não me comporto de um jeito aqui e de outro jeito lá. Não, ser cristão é ser tudo sempre. E este é o nosso desafio. Nós, por exemplo, não amamos o amigo e odiamos o inimigo. Não. Quem ama, segundo o Evangelho, ama tudo. Então ele ama o amigo e ama o inimigo. E Jesus recomendou também amar o inimigo, porque o Evangelho é o Evangelho todo e não o Evangelho muito. Agora, se é tudo, se o Evangelho é viver o todo de Cristo, então, além das bênçãos, nós temos também que viver as renúncias do Evangelho, que o Evangelho propõe. E é isto que o Evangelho chama de carregar a cruz. Se o Evangelho é tudo, se ser evangélico ou se andar no Evangelho é viver e andar como Cristo viveu e andou, então é ser completo, é viver tudo o que Cristo viveu. Isto é, se Jesus carregou uma cruz, logo nós, como discípulos de Jesus, devemos também carregar a nossa cruz. Só que é bom lembrarmos que no Evangelho não existe uma cruz apenas. No Evangelho nós vamos encontrar duas cruzes. A cruz de Cristo e a cruz do discípulo. Lembrando o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versos 24. Vocês lembram desse texto? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos entender isto, que no Evangelho não existe isenção de cruz. Não existe evangelho sem cruz. Logo, não existe discípulo sem cruz, porque o evangelho é o evangelho todo. Milagres, vitórias, conquistas, renúncias e cruz.
Então a pergunta hoje para nós, para nossa reflexão, para refletirmos em nós, é a seguinte pergunta: cadê a sua cruz? Jesus em Mateus, no capítulo de número 10, o verso 38 a seguir, ele ainda é mais duro, porque ele disse assim, quem não toma a sua cruz e não me segue, e não segue após mim, não é digno de mim. Isto quer dizer que quem rejeita a cruz, rejeita o próprio Cristo. Claro, gente, nós pregamos sobre a cruz de Cristo e nós cremos na suficiência da morte e da ressurreição de Jesus. Foi consumado na cruz de Jesus, mas a cruz de Jesus não anula a cruz do discípulo. E é bom lembrarmos que para vivermos a ressurreição em Jesus, também precisamos passar pelo processo da crucificação. Porque não existe ressurreição sem cruz. Por isto que tome a sua cruz e siga-me. Então, quem quer a glória de Cristo, precisa carregar a cruz de Cristo. É o evangelho todo. Só que tem muita gente que, infelizmente, evidencia tanto a cruz de Cristo, tanto a cruz do nosso Senhor Jesus, mas na realidade eles estão querendo omitir, esconder a necessidade de carregar a sua própria cruz. Escute o que eu vou te dizer e vou repetir: não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho de isenção. Evangelho é comprometimento, é estar disposto a se comprometer, é uma vida comprometida. Quem promete a almofada é a religião. O evangelho nos convida para a cruz. Porque Jesus carregou uma cruz para nos salvar. Glória a Deus por isso. Só que agora é o nosso dever carregar a cruz para lhe honrar. Na cruz, Jesus nos salva. Na nossa cruz, nós honramos esta salvação. Por isso que o evangelho não nos livra da cruz. O evangelho nos dá força para carregar a cruz. E sabe o que nós precisamos entender? É que a cruz não é uma opção. A cruz é um mandamento. Nós lemos, ou nós dissemos o texto aqui para vocês: tome a sua cruz e siga-me. Agora, a pergunta é, diante de tudo que nós tratamos até aqui, se Jesus tem a sua cruz e nós também temos a nossa cruz, tome a sua, Jesus não diz tome a minha, tome a sua cruz. Então, para que serve essa nossa cruz? Primeiro, é que a nossa cruz é a nossa disposição em cumprir a vontade do Pai. Isso é carregar a cruz, em primeiro lugar. Porque não tem jeito, pessoal. Para fazer a vontade de Deus, necessariamente teremos que negar a nossa vontade. Só que nós somos desobedientes. E por desobediência a gente sofre. Porque a gente teima que a nossa vontade é a melhor, que os nossos caminhos são os melhores. E pior, essa nossa vontade costuma descartar, rejeitar a cruz. E nós precisamos entender que não existe culto a Deus, culto a Cristo, serviço ao outro sem renúncia. Não existe adoração sem abrir mão da própria vontade. Aliás, o princípio, a primeira disposição da adoração é a renúncia. É negar a vontade para aceitar a vontade de Deus. Mateus, no capítulo 7, verso 2, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar no reino dos céus segundo Jesus? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que carregam a cruz. Há duas vontades em jogo aqui, a nossa e a de Deus, pessoal. E as duas, elas se anulam entre si. Uma vence a outra, não tem jeito. Não dá empate nessa guerra.
Por isso a necessidade de carregar uma cruz. A cruz, ela serve para nos alertar o tempo todo que a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. A vontade dele é sempre superior. E Jesus não diz isso como uma ordenança apenas para nós. Jesus era o exemplo disso, porque Jesus vivia assim, negando a sua vontade para viver a vontade do Pai. Quando ele orava, você lembra o que ele dizia na oração? Mateus 6,10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No exercício do seu ministério, em João capítulo 4, ele dizia que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, segundo Jesus. Até no sofrimento, gente, Jesus se submetia à vontade do Pai. Lembram da oração lá no Getsemane? Getsemane já tratamos aqui. Antes da cruz, Jesus faz uma oração em Mateus 26. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Até no sofrimento, Jesus se rendia à vontade do Pai. A vontade de Deus, gente, às vezes pode até custar algo para nós hoje. Mas saiba, amanhã sempre tem uma recompensa. Por isso que eu sempre digo que é melhor fazer a vontade de Deus contrariado do que fazer a nossa satisfeita. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo de número 2, verso 5 a seguir, ele disse que Jesus, por causa da sua obediência, e obediência essa que levou até a morte de cruz, também o levou para um fim de exaltação, porque Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Mas a exaltação de Deus só vem depois da obediência. Talvez carregar uma cruz para você seja um ato de humilhação, de tortura. Para que isso? Jesus já carregou no meu lugar. Talvez você pense assim porque você ainda não entendeu o Evangelho. Porque você precisa entender. A cruz do Evangelho não é um caminho de morte. Cruz no Evangelho é um caminho de exaltação. O Evangelho nos mostra e revela para nós que a obediência gera recompensas. Então tomar a cruz é render-se à vontade do Pai. A segunda razão para carregarmos a cruz é cumprir o princípio da salvação. Mas eu não falo de salvação própria. Eu não carrego uma cruz para me salvar. Jesus carregou uma cruz para salvar-nos. Ele carregou a cruz para salvar o outro. Logo, se nós somos discípulos, nós carregamos uma cruz para salvar quem? A cruz de Cristo nos salvou. Para que nós precisamos de uma cruz? A nossa cruz é para revelar salvação para o nosso irmão. Na cruz é uma entrega. Na cruz é um serviço prestado. É uma inteireza de doação e serviço ao outro. Foi isso que Jesus fez na cruz. A cruz de Cristo foi para nos servir. A nossa cruz é para servir o irmão. A cruz de Cristo foi para perdoar os nossos pecados. A nossa cruz é para perdoar os nossos irmãos. Quando nós falamos da nossa cruz, parece que são duas cruzes diferentes, mas não. Nós estamos falando da mesma cruz, porque a nossa cruz não é diferente da de Cristo. Não, a nossa cruz é uma extensão da cruz de Cristo. Quando as pessoas buscam uma referência de Cristo, onde elas encontram? Elas estão buscando Cristo. Onde elas vão encontrar Cristo? Na igreja, em nós. Nós somos a carta de Deus. Cristo é visto em nós porque nós somos uma extensão dele. E a nossa cruz é uma extensão da cruz dele. Quer ver que interessante? Em João, no capítulo de número 8, verso 12, Jesus diz que ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas em Mateus, no capítulo 5, verso 14, Jesus diz, vocês são a luz do mundo.
E assim brilhem a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas também disse, vocês são a luz do mundo. Somos uma extensão dele. Cristo é a luz que ilumina a igreja, nós, e através desta luz em nós, os homens encontram Cristo, que ilumina a todos e todas. Por isso que a nossa cruz é um sinal de salvação para o mundo. Porque Cristo é revelado na cruz que carregamos. Até porque, gente, a cruz que carregamos produz em nós o quê? Santidade. E em última análise, a santidade não é para nos salvar. A santidade é para revelar Cristo para o outro. Por que eu sou santo? Sou santo porque na minha santificação Deus é visto pelo meu irmão. A minha santidade, a nossa santidade, não é para abençoar Deus ou abençoar a mim. É para abençoar o próximo. Foi isso que Jesus diz em João 17:19, é só você ler lá. Jesus disse assim, ó, eu, por eles, santifico a mim mesmo. Jesus estava dizendo que a santidade dele não era para ele. A santidade dele era para salvar o outro. Porque a santidade, gente, é não buscar os seus próprios interesses. Eu gosto muito de uma frase do pastor Paulo Borges Júnior, quando ele diz assim, ó, que santidade não é o que eu faço contra o outro para salvar a mim. Santidade é o que eu faço contra mim para salvar o outro. Em última análise, a santidade é estar ocupado em mostrar o Pai para os irmãos. E saiba disso, pessoal. Muita gente vai encontrar Cristo pelo reflexo da sua cruz. Para terminar, poderemos dizer que, além da nossa cruz cumprir, é para cumprir a vontade de Deus e revelar Cristo para as pessoas, a nossa cruz é que garante a vitalidade da nossa vida, a vida eterna. Só que quando eu falo de vida, eu não estou falando da vida lá. Eu estou falando vida todo, aqui lá, daqui lá. Só que no conceito, gente, mais popular sobre a cruz, o conceito popular é que a cruz é o símbolo de morte. É o símbolo de sofrimento e não um símbolo de vida. Quando a gente vive um problema, por exemplo, qual é a consideração que nós fazemos? Essa é a minha cruz. A gente compara ser cruz àquele momento de sofrimento. E quando o sofrimento ele é muito grande, a gente diz que a cruz está pesada demais, não é assim que a gente diz? Então, porque no conceito religioso popular, a cruz é sinônimo de sofrimento. Percebam que até no dia do nascimento e da morte, existem duas figuras. No dia do nascimento, qual é a figura que traz a ideia de nascimento? A estrela. E qual que é a que traz a ideia de morte? A cruz. Então, o dia do nascimento vem junto com uma estrela. O dia da morte vem junto com uma cruz, porque a cruz é o símbolo da morte. Só que diferente da religião e do conceito popular, onde a cruz é símbolo de morte, no Evangelho é o oposto. A cruz é símbolo de vida. Jesus recomenda carregar a cruz porque ele sabe que só nela nós encontramos não a morte, mas a vida. Então, quando você ler na Bíblia assim, ó, tome a sua cruz, não fique triste. Saiba que Jesus está dizendo o seguinte, tome posse da sua vida. Porque a nossa cruz não é para nos matar, não é para nos ferir, não é para nos fazer sofrer, não é para ser um peso. A nossa cruz é promotora de vida. Foi por isso que Satanás tentou Jesus, de todas as formas. Satanás fez de tudo para que Jesus trocasse a sua cruz pelos reinos do mundo. Mas Jesus disse o quê? Não. Quando Pedro disse para Jesus, não permita que te aconteça isso, que era ir para a cruz, sabe qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Quem quer nos livrar da cruz não é Deus, é Satanás. Pelo contrário, o convite de Jesus é carreguem a cruz. Satanás oferece os reinos para Jesus em troca da sua cruz,
Mas os reinos passam. Só a cruz, gente, é capaz de garantir vida e vida eterna. Então, não tenha medo da sua cruz. Pelo contrário, ame a sua cruz, porque ela é que te garante a vida. Eu termino hoje deixando para vocês um conselho. Vocês querem ter mesmo a vida de Deus, a vida eterna? Fica aqui este conselho. Então, nunca desça da sua cruz.